Olá, uma boa noite a todos, tudo bem? A paz do Senhor aos amados irmãos. Hoje, irmão, nós vamos entrar em um tema sobre Judas, né? Será que Judas vai ser salvo? Ou será que Judas realmente se perdeu? Nós vamos entrar, irmão, nesse detalhe aqui, sobre a questão do tema de Judas. Porque nós temos aí pastores da teologia que um explica, diz que Judas vai ser salvo. Outros dizem que Judas não vai ser salvo. Mas nós vamos conhecer toda a verdade segundo as Escrituras. E eu vou trazer para vocês, irmãos, todos os capítulos e versículos, tá? Para vocês. Porque a minha Bíblia eu esqueci em Aracaju. Mas quando eu trazer minha Bíblia eu vou mostrar todo o quebra-cabeça sobre a questão de Judas, que muitos pastores não revelam. Os pastores da teologia não revelam toda a verdade, tá? Uma coisa que eu quero dizer para vocês, irmão. Por que é que os pastores da teologia não revelam a vocês toda a verdade? Os segredos das Escrituras. O mistério da salvação. Sabe por quê, irmão? Porque se vocês descobrem toda a verdade, vocês vão perceber que esse pastor ele está pervertendo o Evangelho, que esse pastor ele não é de Deus. Então, se os pastores da teologia revelam toda a verdade da Bíblia, vai ser perigoso para ele revelar. Por isso que eles não são de Deus e não revelam toda a verdade para vocês. São mistérios que foram revelados aos apóstolos. Jesus ele estava na terra, pregou o Evangelho, mas o que não foi dito àquelas pessoas na face da terra, quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ele revelou muito mistério aos apóstolos, que é revelado para nós hoje, tá? Então nós vamos começar, irmão. Judas Iscariote, ele foi colocado como filho da perdição. E o que quer dizer filho da perdição? Que ele vai se perder, ele não terá salvação. Então Judas foi colocado no meio dos discípulos para cumprir as profecias. E essa combinação de Judas estar no meio dos discípulos, no meio de Jesus, significa, para os dias de hoje, que no nosso meio cristão, dentro da igreja, tem muitos Judas, né? Que são os joios que os diabos arrojam lá para dentro das igrejas. São joios que não vão se arrepender de maneira nenhuma. Só Deus conhece. São pessoas que louvam a Deus, cantam, faz suas orações, ora muito e louva muito. Mas são pessoas que nunca vão se converter, nunca vão praticar o que Deus manda. É por isso, irmão, que a palavra do Senhor diz, ninguém pode brincar com isso. O que adianta chamar Senhor, Senhor, ou se não, Deus, Deus meu, ou as pessoas começaram agora a fazer orações, mas não fazer o que Deus manda. Porque nesse fim dos tempos, os que as pessoas estão mais fazendo buscando oração. Muitos estão agora só louvando e buscando oração, mas não estão fazendo, irmão, o que Deus manda. Eu tenho visto isso em muitas igrejas. As igrejas que se tornaram igrejas do Egito, seguindo ao homem, seguindo ao seu rei, veneradores de idolatria. Então Judas, irmão, ele acatava as ofertas, né? Judas ele tinha uma bolsinha que catava as ofertas do povo para ajudar ali na obra, na comida, na alimentação. E a Bíblia diz que Judas, ele roubava, pegava do dízimo, ou das ofertas do Senhor, o dízimo, né? Dízimo significa uma oferta, irmão. Entenda isso. Dízimo significa uma oferta ao Senhor. Que eu vou trazer o detalhe sobre o dízimo completo para vocês, que os pastores escondem. Então Judas, ele roubava, irmão, dinheiro da oferta que o povo dava. Judas, ele era ladrão. Então a Bíblia diz, irmão, que na terra há pessoas, desde lá atrás, pessoas que nunca foram escritas no livro da vida. E quem são essas pessoas?
Só Deus conhece. No momento em que as pessoas forem marcadas com a marca da besta, então esses grupos serão os filhos da perdição, que não terão mais salvação. São essas as pessoas que nunca foram escritas no livro da vida. Então tem pessoas na terra que nunca foram escritas no livro da vida desde a fundação do mundo. Só Deus conhece essas pessoas. Mas em questão de lobos, em questão de irmãos falsos, pastores que pervertem o Evangelho, igrejas falsas, a Bíblia nos ensina. Jesus nos ensina como nós saber e conhecer. É através das pregações que eles pregam, se está de acordo com as Escrituras. Então Judas Iscariote, irmão, ao ver uma mulher banhando ali Jesus, ungindo Jesus ali com um bálsamo, então os discípulos ali e Judas, ele reclamou porque estava desperdiçando, que era para pegar aquele bálsamo, aquele perfume e vender para dar para o pobre. Mas só que Judas estava usando de astúcia. Na verdade, Judas queria pegar, roubar daquele dinheiro. Assim que vendesse o bálsamo, estou dando um exemplo aqui, irmão. Assim que vendesse o bálsamo, que Judas era o tesoureiro, Judas ia roubar o dinheiro. Mas Jesus disse para os seus discípulos assim: nem todos os pobres têm a Deus. Preste atenção, irmão, nessa parte. Nem todos os pobres têm a Deus. Tem pobre realmente que busca a Deus, acredita ou tem fé em Deus e pratica o que Deus manda. Tem pobre que realmente buscam a Deus de verdade. Assim como a história do rico e Lázaro. Lázaro, ele buscava a Deus. A Bíblia não vai dizer, mas se Lázaro foi para o céu porque ele era um homem, um pobre, temente a Deus. Por isso que Jesus disse que nem todos os pobres têm a Deus, mas alguns têm a Deus, tá, irmão? Então Judas, ele era, irmão, ladrão. Judas, ele foi colocado como filho da perdição. Ele não terá salvação. Ele só foi botado ali para cumprir as profecias. Eu vou trazer um versículo aqui que, se eu não me engano, parece que é Pedro, que diz assim, que Jesus não perdeu nenhum dos seus discípulos, fora o Judas. O Judas não era contado como filho da promessa, como filho da salvação. Então, os únicos que Jesus não perdeu foi os 11 discípulos. Esses eram os filhos da promessa. Judas só foi colocado para cumprir as profecias, irmão. Judas era da descendência de Agar. A Bíblia diz que os filhos da descendência de Agar não fará parte da promessa, que é da salvação. Então tem muitos pastores loucos por aí, muitos pastores loucos que saem por aí pegando na cabeça dos teólogos e cometendo suicídio contra as Escrituras. Então eu vou trazer, irmão, todo o detalhe, tá? Para vocês terem prova disso, do que eu estou falando nas Escrituras, né? Todo o detalhe sobre Judas. Judas, ele não será salvo, porque ele foi colocado, como eu já falei, como filho da perdição. Coração duro, que nunca ia se converter a Deus, né? Como o povo de Israel, havia povo de Israel com coração duro, só Deus conhecia esse povo que não iria se converter de maneira nenhuma. Então foram eliminados. Então não esqueça, irmão, não esqueça. Deus tem filhos chamados homens malignos. São homens filhos da perdição, que não foram escritos no livro da vida. Então Deus pegou Judas da descendência dos que não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, tá? Esse é um mistério que eu estou aqui revelando para vocês, tá? E a própria Bíblia diz que Judas era o filho da perdição. A outra coisa também, irmão, Judas, ele foi enforcado ou ele cometeu suicídio, pulou do penhasco. Então tem muitos também pastores loucos por aí, que bagunçam as Escrituras. Mas eu vou trazer o detalhe para vocês, irmão, e vou aqui dizer para vocês logo aqui o mistério. Judas, ele pegou a corda. A Bíblia, ela não diz que Judas foi enforcado. A Bíblia também não diz que Judas, ele pulou, se suicidou, ele pulou do penhasco abaixo. A Bíblia diz que ele caiu e se estalaçou lá embaixo. Então o que eu quero dizer com isso, irmão?
eu não posso dizer assim que Judas foi, ele se escorregou e caiu no penhasco abaixo. Não, irmão. Uma coisa que eu vi ali na Bíblia é que Judas pegou, né, a corda para se enforcar. Então, o que acontece? O que acontece é que Judas, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, que possa ser que seja isso, aconteceu. Então Judas, ele pegou a corda, talvez a corda era uma corda fraca, uma corda velha, que ele achou ali naquela montanha. Ou talvez, e a corda, assim que ele pulou para se enforcar, a corda ela se quebrou e ele se estaçou lá embaixo. O outro exemplo, irmão, que eu vou dar aqui. Vamos supor que Judas ele amarrou a corda no pescoço. Só que a partir que ele pula, porque a montanha lá de Jerusalém, o morro da montanha de Jerusalém, é tão imensa, lá embaixo, é muito enorme lá embaixo a queda. Vamos supor que Judas ele pulou com a corda amarrada no pescoço e de repente a corda ela saiu do seu pescoço e ele se espedaçou lá embaixo. Então, irmão, a Bíblia não diz que Judas ele se escorregou e caiu sozinho, não, irmão. Judas realmente ele foi se matar. E é por isso que Jesus disse: aquele que tira a sua vida por si mesmo, vai perder a salvação. Mas aquele que perde a sua vida por amor a Deus, salva-a, terá a salvação. E o que quer dizer com isso, irmão? São cristãos que são mortos por não negarem a Cristo. São cristãos que perdem a sua vida por não negar a Cristo. Então esses cristãos serão salvos. Mas aqueles que negam a Cristo, vão negar a Cristo, não terá mais salvação, porque vão estar todos marcados. E aqueles que se matam por si só, perderá a salvação, porque está tirando algo que é somente Deus que pode tirar. Como eu já falei, irmão, eu vou trazer o texto para vocês, tá? Deus diz que é Ele quem mata, é Ele quem decide quem vive e quem morre. É somente Deus, irmão. Então, quando alguém tira a sua vida para escapar da dor, essa pessoa, irmão, ela tirou o que Deus deu. E isso eu posso dizer para vocês, irmão, que essa pessoa estaria blasfemou contra Deus, blasfemou contra o Espírito, contra o fôlego que Deus deu para ela. Então ela blasfemou a própria vida. Então Deus não vai aceitar quem tira a sua própria vida, não, irmão. Deus ele disse que ele dá saúde, Deus disse que ele liberta, né? Se uma pessoa está com depressão, angustiada, Deus disse, irmão, que é só lembrar dele, irmão. Então eu peço a vocês, as pessoas, que não se matem pelo amor de Deus, senão vocês vão perder a sua vida, né? Somente se humilhe diante de Deus, clame por Deus, para que Deus haja na sua vida, cure dessa depressão, cure você do que está fazendo você sofrer. Pode crer, gentios e irmãos, pode crer. Se você fizer isso, Deus ele vai mostrar para você que Ele é Deus, Ele vai curar você e vai fortalecer a sua alma, tá? Então é isso aí, irmão, mais um tema sobre questão de Judas, revelando aqui a toda a verdade segundo as Escrituras, tá? Porque se vocês dependerem desses pastores da teologia, como eu já falei, eles não vão revelar toda a verdade. Tem pastor que diz que nós não sabemos de toda a verdade, que nós não sabemos a vontade de Deus. Irmãos, me desculpe, mas a verdade tem que ser dita. São pastores pervertidos da verdade. São pastores que não estão nem aí para salvar as pessoas, levar a sério o juízo e a justiça de Deus. É terrível esses pastores perversos, porque a Bíblia diz, irmão, que o Espírito Santo é quem ensina a toda a verdade. Somente o Espírito Santo vai ensinar toda a verdade da nossa vida. O nosso futuro será quando Cristo vir à terra. O nosso futuro será na nova Jerusalém que vem lá de cima. E não essa Jerusalém da terra que todos vão adorar, estão adorando a Israel. Não, irmão. A Bíblia diz que a nossa nova Jerusalém é lá de cima. A nossa mãe,
é Jerusalém. Então nosso futuro será quando Cristo vier. Não vai haver paz na terra. E isso vocês vão ver lá na frente, tá? E a vontade de Deus, irmão, para nossas vidas, a vontade de Deus para nossas vidas, a Bíblia já dá o resultado. A Bíblia já nos alerta. A vontade de Deus é que nós buscamos a Ele de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com toda sabedoria. E busca a Ele, pratique as obras, pratique os mandamentos. Guarde a fé, as obras, faça a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, que nós obedecemos a Ele. Porque Deus, Ele jurou, irmão. Lá em Hebreu, Deus diz que jurou que não entrará no seu reino aqueles que desobedecem os seus mandamentos. E obedecer os mandamentos, que é não matar, não roubar, não cometer pecados, não cometer erro. Esses são os mandamentos de Deus para nós andar em santidade, tá? Porque tem muitos pastores cruéis e perversos bagunçando a palavra de Deus, irmão. Isso me deixa indignado. Isso me deixa indignado, assim como Deus está indignado com a população, com as igrejas que estão se tornando loucas, chamando o mal de bem. Tá, irmão? Busque a Deus, busque a própria Escritura, busque a Bíblia por conta própria, tá? Eu não quero aqui dizer para vocês que eu sou o dono da verdade, que eu sou melhor que todos nós, irmão. Eu não estou aqui brigando para quem prega melhor, para quem não, de maneira nenhuma. Somente ouça a verdade. Corra para as Escrituras para confirmar o que eu digo. E obedeça, pratique o que Deus manda, tá? Somente isso, vão para as Escrituras, tá bom? Porque tem muitos pastores. Eu nunca vi pastores tão invejosos, né? Pastores que têm inveja da sabedoria, da minha sabedoria, da sabedoria dos meus irmãos. Então ele acaba dizendo que eu quero ser melhor que os outros, que eu quero, né? Irmão, são pastores que não entendem nada, não entendem o juízo de Deus, não entendem a justiça, né? Porque falar a verdade das Escrituras não é ser melhor que ninguém. Jesus, ele pregou muitas verdades, que as pessoas tiveram ódio de Jesus. Os fariseus tiveram inveja de Jesus, da sabedoria de Jesus. Bem assim foi com os apóstolos, o apóstolo Paulo. Os fariseus teve inveja da sabedoria de Paulo. E ele começava a contradizer o que Paulo falava. Bem assim são esses pastores da teologia. Eles estão contradizendo a Bíblia, levando o povo a cometer erros. Sacode, tá, irmão? Sacode, gentios. Sacode, irmãos, para a verdade certa. Porque mais pragas virão a este mundo, tanto da parte de Deus, como da parte do diabo. O diabo usando os homens para criar suas mutações, para eliminar as pessoas, tá? Fica atento no vídeo, irmão, porque tem muitas revelações para ser revelada para vocês. Porque quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou e foi ao céu, Jesus, o Pai deu livro ao seu Filho, os livros, e muitos mistérios foram revelados aos apóstolos sobre a questão da salvação. O reino do céu, irmão, é tomado à força. É tomado à força de vontade. E como é tomada a força de vontade? Você tem que se abster dos vícios, você tem que se abster daquilo que você gosta no mundo. Isso significa tomar o céu à força. O reino do céu, irmão, não é fácil para ninguém. Não é fácil para nenhum homem o reino do céu. Eu falo nesse sentido, que não é fácil para um homem estar no reino do céu, de qualquer jeito, de qualquer forma, somente orando que ele acha que vai entrar no céu. Não é por muito orar que ele vai entrar no reino do céu, que Deus vai ouvir. Não é por muito jejuar, não é por muito louvar que Deus vai ouvir e ele vai entrar no reino do céu. Mas somente uma chave é a obediência a todos os mandamentos de Deus. Tá, irmão? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani, naye kogumba melayo.
maboko na ngai na tomboli naye kogumbamela yo